Mais uma vez, voltando, depois da a live ser encerrada, mas eu já entendi o motivo, né? Vou esperar vocês entrarem aí pra explicar. Esperar todo mundo retornar. Bom, explicando aí, né? Apareceu uma mensagem aqui por que que a live foi encerrada. Eu não tinha lido da outra vez, né? Foi encerrado por causa da música. Tem direitos autorais, né? Então não podia colocar. E aí no final, no meio da música, foi rastreado. Tava quase acabando. Rastrearam a música. Enfim, tudo bem, né? Se a gente não pode usar a música, pelo menos a energia ficou aí no ar para relaxar. E sejam bem-vindos a essa live, onde nós vamos falar sobre biomagnetismo e magnetismo pessoal. E temos uma convidada muito especial, que é a Gil Lindotti, lá diretamente de João Pessoa, trazendo seus conhecimentos dessa terapia, dessa arte, que é uma terapia bem inovadora, que trabalha essa energia, né, do magnetismo eletromagnética que todos nós temos, equilibrando nossos corpos, né, físico, energético, espiritual. E também vamos falar sobre magnetismo profissional, que tem, né, uma conexão com biomagnetismo também, e também com uma outra profissão que a Gil tem, né, que é ajudando as pessoas a se divulgarem na internet, a serem mais atraentes. É uma dificuldade que muitas pessoas têm, inclusive, né, de se divulgar, de falar o que elas fazem, de se promover na internet. Mas para a gente falar um pouco mais de tudo isso, sobre como usar essa energia magnética a nosso favor e para nos curar também, eu vou convidar agora para entrar na live a Gil. Tá enviado o convite, Gil. Vamos lá. Com música ou sem música a gente vai. Oi, oi, Gil. Tá me escutando? Oi, oi. Opa, tô te ouvindo. Ah, Tudo certo por aí? tudo ótimo. Tá me... Maravilha, seja muito bem-vinda, né, a essa live. Primeira live da Gil também, falando, né, sobre esse assunto que é bem relevante para a gente nos dias atuais, uma nova técnica, né? Uma técnica que já tem algum tempo, mas ainda é bem inovadora comparado com outras técnicas. E aí eu queria, né, que a dona Gil se apresentasse. Eu conheci ela fazendo a numerologia dela, né? Tem mais de um ano isso, né? Tem quase 2 anos, eu acho, que a gente se conheceu por meio da numerologia e depois na mentoria, né? A mentoria existencial e ajudando, né, nessa questão da missão de vida, do propósito. E depois a gente firmou outras parcerias, né? Ela é uma pessoa que hoje me ajuda também no meu tráfego, né? No atrair novos clientes na internet. Então ela tem duas profissões aí, né? Aposentou do mundo corporativo, trabalhava aqui na Petrobras, né, Gil? Se Isso. aposentou do mundo corporativo e entrou, né, nesse novo mundo aí da internet, no tráfego pago. Depois, agora, né, tá no biomagnetismo também, cada vez mais dentro da sua missão, do seu propósito de vida, sempre conectado com a espiritualidade, né, que eu sei que você sempre foi, né, não é à toa que a gente se conectou. Então, de tão longe, né, de João Pessoa, olha só, né, quando as pessoas têm que se conectar, quando elas são da mesma Não, família de alma. da Bahia. Oi?
Da Da Bahia, Bahia? Diego. Ah, ó, da Bahia. Não sei por que que eu coloquei que era João É, Pessoa na minha cabeça. quem sabe? Nem conheço ainda. Vou lá conhecer. É uma terra maravilhosa, então da Bahia, diretamente da Bahia. Que também é longe, né, daqui de Brasília. E nos conectamos aí. Então, eu queria que você se apresentasse, né, contasse um pouco da sua carreira e depois contasse o que que é o biomagnetismo. Então, bora lá. Bom, inicialmente, boa noite, né, a todo mundo. Boa noite a todas as pessoas. Agradeço, Diego, a você pelo convite, né, por estar aqui para a gente estar tendo esse bate-papo aí sobre o biomagnetismo, né, essa nova, não é nem nova, né, mas essa ferramenta que tem muito a nos ajudar, né. E para as pessoas que não me conhecem, né, eu sou Giovana Lindotti, sou da Bahia, e eu sou formada, né, em administração com gestão e informação. Durante mais de 16 anos eu trabalhei aí no mundo corporativo, né? Mas eu sempre, desde quando eu era adolescente, eu sempre busquei muito a questão da espiritualidade, sempre gostei muito de estudar, de pesquisar, de ler livros sobre a mente, né, sobre energia, espiritualidade, frequências vibracionais. Então, esse é um mundo que eu gosto muito, né? Eu passo horas ali estudando e eu me sinto à vontade, né? Nessa parte aí de física quântica, da questão da mente. E eu sempre busquei, né, o que está atrás dos véus, né? O que é que tem ali por trás. Porque eu acho que tudo tem muita conexão, né? Eu acho que não é uma coisa só. E nessa minha busca, eu acho que um ano passado eu tive, na realidade eu já vinha muitos anos com uma dor na minha lombar, né? Uma dor muito forte, eu tinha muitas dores, trabalhava com essa dor na lombar, quando dormia sentia muitas dores. E uma amiga minha, de uma outra cidade, que da Bahia também, quando ela já fazia esse tratamento com ela já era terapeuta, e aí ela foi me falou, Gi, você quer conhecer o biomagnetismo? Eu fiz o que é isso? Ela foi me explicou e aí ela fez esse tratamento comigo à distância, né? Que a gente vai estar falando mais para frente, mas o biomagnetismo ele pode ser feito de uma forma presencial ou à distância. E ela fez esse tratamento comigo e já na primeira sessão as dores amenizaram muito, porque eu estava na crise, né, quando ela fez esse tratamento. E eu fiz, olha só, esse negócio aqui é bom, né? Como é que funciona isso? Como é que é? E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver. E hoje eu sou terapeuta de biomagnetismo, né? E como você já falou aí, eu também trabalho na parte aí de gestão de tráfego pago, que é, para quem não conhece, é uma atividade, né? Que você ajuda as pessoas a promover seus anúncios, né? Para que coloque seus anúncios, seu produto na frente das pessoas, do seu público que você deseja, né? Então, hoje eu estou aí com essas duas atividades, né? Sou terapeuta biomagnética e também a parte de tráfego pago, né? E a gente tem essa parceria aí muito bacana, nós dois. Bom, como é que o que é o biomagnetismo, né? O biomagnetismo, ele estuda os campos magnéticos que existem no corpo humano. A gente, todos nós, tudo tem energia, né? Não só o ser humano, a gente tem energia, mas tudo tem energia, né? Existe o átomo normal, ao redor dos átomos a gente tem os elétrons e os nêutrons, né? Que são aqueles positivos e negativos. Então, todo átomo ali, ele faz um campo eletromagnético nele, né? Então, nós, seres humanos, também temos esse campo magnético, né? Esse campo eletromagnético. Então, tudo que a gente sente, a gente reverbera, assim, na gente e com um todo que está em nosso entorno. Então, tanto nós, nossos corpos, como tudo tem energia, né? O celular que está aí na sua mão, o notebook, a caneta, a cadeira, os animais, as plantas, né? Tudo tem energia. Então, está tudo conectado, né? Essa é a verdade, isso é comprovado cientificamente. Então, o biomagnetismo, ele vem como essa
nova terapia aí, que ela faz esse estudo desses campos magnéticos que existem nos nossos corpos, né? E ele é uma terapia complementar, e ela é uma terapia que vem para poder estar fazendo o rastreamento do pH do seu organismo e fazer esse equilíbrio, né? Desse pH. Então, o pH nosso, corpo humano, o pH neutro, o ideal é que ele esteja ali na faixa de 7. Então, quando ele está menor que 7, a gente tem um ambiente ali ácido, que não é um ambiente favorável, né, para nós ter uma vida saudável. Ou se ele está acima de 7, o pH, você tem já um ambiente alcalino, né? Então, tudo que é excesso não é saudável, né? Não é bom. Então, então, a gente tem aí esse equilíbrio. E o biomagnetismo vem para isso, né? Ele vem com essa teoria, né? Essa função de o tratamento dele faz esse equilíbrio desse pH do nosso corpo, né? E através disso você vem e promove o tratamento de vários tipos de patologia. E assim, como é que surgiu, né, o biomagnetismo? O biomagnetismo, lá para meados dos anos 80, o Dr. Richard Bronmeyer, desculpa a pronúncia, né? O Dr. Richard, ele era estudioso ele trabalhava na NASA, e ele observou que quanto os astronautas, isso, obrigada. Quando os astronautas voltavam das missões deles, ele começou a observar que eles tinham alguma referência, eles tinham alguma conexão com relação à parte do magnetismo terrestre, né? Ele via que tinha alguma interferência. Então, ele começou a fazer estudos com esses astronautas e ele observou que existia um leve encurtamento na sua perna direita dos astronautas. Então, durante anos, por causa da questão magnética, de quando eles voltavam, porque eles estavam lá na galáxia, que são outros tipos de energias, né? E quando eles voltavam, eles tinham esse encurtamento, leve encurtamento na perna direita. Então, o Dr. Richard, ele começou a fazer várias pesquisas com relação a isso, várias pesquisas em células vivas, né, de sistemas vivos, para ele poder identificar. Isso foi em meados de 1980. Quando foi em 1988, após uma palestra, né, que o Dr. Richard estava dando, tem um cientista mexicano, Dr. Isaac Gross, que ele começou a observar isso, ele se interessou por isso, e aí ele começou a ver, justamente com essa parte do biomagnetismo, a parte com os ímãs. Então, os estudos deles, que ele já vinha fazendo com os ímãs, ele começou a fazer esse estudo. E, a partir daí, surgiu o biomagnetismo, que o Dr. Isaac Gross, né, identificou que quando a gente coloca um ímã negativo com um ímã positivo no corpo, ele faz a questão do alinhamento, né, faz o equilíbrio do pH, né? Então, aqui a gente tem dois ímãs, né? Aqui, pequenininho, não sei se dá para ver. O meu, ele não tem a capa de couro, mas todo mundo sabe que o ímã, ele tem um lado negativo e um lado positivo, né? O meu tem uma marquinha aqui, mas acho que não vai dar para vocês verem. Então, quando a gente pega um ímã negativo e a gente, digamos, coloca aqui na hipófise, então você vê que se você tiver alguma patologia, alguma coisa, a sua perna, ela vai fazer um pequeno desvio, né? E aí, como é que é feito o rastreio? Com a outra ponta positiva, você vem passando o ímã no seu corpo, nos seus órgãos, e quando você identificar o outro par que faz a questão do alinhamento do pH no organismo, e sua perna, ela volta a alinhar. Então, por que isso? Porque tudo é energia, né? Então, tudo é energia, e quando você usa o ímã, que é uma questão, que ele tem a questão do magnetismo dele, ele faz aquele alinhamento, né? E com isso ele veio estudando a parte do magnetismo, daí o Dr. Gross, ele identificou o primeiro par, que foi o timo reto, que ele batizou como par biomagnético,
para biomagnetismo, e daí veio todos esse estudo do biomagnetismo que tem contribuído com a gente com várias formas, porque tem essa questão esse equilíbrio do pH, ele traz o bem-estar, traz uma saúde, traz a parte de beleza para você, né? O biomagnetismo é considerado uma E, terapia holística? Ou é uma terapia médica, assim, é utilizado pelos médicos em hospitais comuns? então, ela é uma terapia complementar, né? Ela é uma terapia não invasiva, né? É uma terapia não invasiva, né? Você não tem a questão, ela não é, apesar dela ser uma terapia holística, né? Vamos dizer assim, nas minhas pesquisas sobre o biomagnetismo, eu fiquei bem feliz assim que eu encontrei um hospital em Curitiba que ele já usa dentro do hospital o biomagnetismo para tratamento de Olha que seus legal. pacientes. Então, então essa consciência, sabe, de que a gente já está tendo isso, porque a gente tem que ser homens do presente, você tem que ter a consciência do presente com as novas tecnologias, novas ferramentas, né? A gente tem que abrir a mente, né? Até quando a gente vai querer não enxergar o que tem de novo? Até quando a gente vai querer fechar os olhos para o que está aí, né? Ferramentas que pode estar nos auxiliando, nos ajudando para uma parte de uma terapia, para uma parte de uma cura, para uma parte, seja do que for, né? Então, graças a Deus, assim, existe todos esses tipos de terapias, né? Na realidade, já existiam desde nossos ancestrais, lá atrás, com a contribuição dos indianos, dos chineses, japoneses, né? Que você já vê o que? A acupuntura, o reiki, o jorei, que são terapias que vêm todas com essa questão de energia para fazer esse equilíbrio do corpo, né? Esse equilíbrio energético, emocional, alguns espiritual, e isso é só uma contribuição para a gente, né? E aí o biomagnetismo, ele veio também, está aí já com vários resultados, né? Como é que é feita a parte de comprovação? Uma das formas de comprovação, né? A gente vê essa questão do biomagnetismo através da pesquisa que chama microscopia de campo claro ou campo escuro. Aqui que Você deu. pode fazer. Tá. Pode continuar. Tem uma pergunta aí, depois a gente tem que. Só para não Pronto. esquecer. Priscila Lindotti perguntou: o que é esse pH? Poderia explicar? A pH é o potencial de hidrogênio. Ele, quando você tem o pH no sangue, né, no nosso organismo, o ideal é que a gente tenha o pH 7 e neutro. Quando o pH está abaixo de 7, então você tem um corpo o seu corpo está ácido, né? Quando você tem um pH acima de 7, você tem um corpo alcalino. E tanto se você está com um corpo ácido ou um corpo alcalinizado, você está ali propenso a criar o quê? Vírus, bactérias, parasitas. Então, quando você está com o seu corpo em desequilíbrio com esse pH, você tem essas patologias, você está propenso a ter essas patologias que são de vírus, de bactérias, de parasita no seu corpo. Então, por isso, esse tratamento do biomagnetismo, ele é totalmente alinhado, totalmente direcionado. Seu objetivo é justamente o alinhamento do seu pH, né, do Ou seu seja, aumenta a organismo. imunidade, então, né? Para você não pegar doenças, né? Ficar mais resistente a vírus, tipo Isso. Covid, por exemplo. Inclusive, eu ouvi relatos de pessoas que curaram Covid com biomagnetismo, aqui em Brasília. Sim, eu tive isso agora, né, semana passada, eu peguei uma cliente, da semana retrasada, semana passada, ela entrou em contato comigo, ela fez assim, Gi, eu tô com Covid. Aí eu falei com ela do biomagnetismo, eu fiz, você quer fazer o tratamento? Ela vamos fazer. Então, ela tinha feito, o resultado tinha dado negativo, a gente fez o tratamento do biomagnetismo e ela fez depois, ainda faltava uma sessão, aí ela fez de novo o resultado e deu negativo.
né, do Covid. Existem vários protocolos, né, que quando a gente faz o rastreio, como é que é feito? Você faz um rastreio no seu corpo todo, é um rastreio geral, né? Então, quando você faz o rastreio, você vai identificar quais são os pares, né? Quais são a parte do seu corpo, do seu órgão, que ele está em desequilíbrio. Porque uma coisa muito bacana que eu não sabia, aprendi agora também, é que cada órgão nosso ele tem o seu próprio pH. Né? Eu pensava que era uma coisa geralzona, não. Então, cada órgão ele tem o seu pH, né, específico de equilíbrio. Então, quando você faz esse rastreio no seu corpo todo, então você identifica quais são aqueles pares que eles estão em desequilíbrio. E isso, daí é que a gente vem com os protocolos, né, de você estar imantando enzimas nesses locais, nesses órgãos, e que for identificado esse desvio, né, esse desequilíbrio do nível do seu pH. E a comprovação do biomagnetismo, como é que ela acontece, né? Você tira uma gota de sangue do seu sangue, você coloca numa lâmina e aí você vai para o microscópio. Quando você olha pelo microscópio, você vê suas hemácias, suas células, elas todas condensadas, você vê placas de gordura. Então, você não tem aquela questão da oxigenação ali, então isso dificulta a questão de levar para o sangue as vitaminas, os nutrientes que você precisa. Aí, ok, aí você vai e faz a aplicação do biomagnetismo na pessoa ali presencial, durante o tempo, após o término aí do biomagnetismo, você vai, tira de novo uma gota de sangue, coloca na lâmina e você faz esse estudo no próprio microscópio. E com isso, você já vê o quê? Você já vê as hemácias e as células já separadas, já tendo oxigenação. Você já vê a parte toda do fluxo, né, do fluido, que você vê que está ali podendo estar passando as vitaminas, contar os nutrientes, porque quando as imagens estão muito condensadas, elas não conseguem entrar nos mini vasos, que é quando a gente vai e recebe os nutrientes que a gente precisa. Então, ele faz isso e você vê isso na hora. Já na primeira sessão, você já identifica isso, já essa melhoria aí, dessa parte de que aí tem a comprovação da eficácia do tratamento, né? E uma outra coisa, assim, interessante, a gente está comentando, é como é que é feito, né, esse rastreio. Então, o biomagnetismo, né, tudo é energia, então a gente pode fazer ele presencial, ou você pode fazer ele à distância. Como a gente é energia, eu sou energia, a mesa magnética tem energia, o paciente lá, né? O cliente tem energia, então existe essa conexão. Então você faz todo esse rastreio, onde há o diagnóstico do desequilíbrio, né? Onde tem esse corpo, depois você vem, identifica onde são esses órgãos que estão ali, você coloca os pares, os ímãs, né, positivo, negativo, conforme for, e você deixa ele agir ali, em média, 20, 30 minutos. Depois disso, você já tem aí o equilíbrio desse pH. E você já percebe o resultado do que você identificou, ali foi identificado no rastreio, já na primeira sessão. E aí você pode perguntar, são quantas sessões necessárias, né, de tratamento? Isso vai depender de cada um, porque a patologia de um não é necessariamente a patologia do outro, mas é em média de 2 a 3 sessões que você tem ali a necessidade do tratamento, porque o corpo fala, né? Então o corpo, ele que vai estar ali dizendo a questão onde são esses pares, e qual a quantidade de sessões serão necessárias para poder haver essa questão do equilíbrio ali de todo o seu processo do seu pH, né, do Legal, organismo. você falando assim, né, dois pontos assim interessantes a comentar sobre isso. O primeiro ponto é que da forma que nasceu, né, nasceu na NASA, nasceu na ciência essa terapia, não nasceu, né, como no Reiki, né, lá na China, pessoal, nasceu realmente dentro da ciência
e poderia muito bem ser algo que estaria nos hospitais, poderia ter nascido já, né, uma especialidade médica, mas não Sim, foi, por algum motivo, foi para o lado holístico, né? Mas é uma terapia holística que trabalha com energia, né? Trabalha com imã, é uma forma diferente, mas e, ela é muito científica, porque ela foi criada lá, tem várias comprovações científicas. A linguagem, da explicação do que é muito científica. É bem diferente de você explicar o que que é um e, reiki, o que que é um barra de axis, um teta healing. É uma linguagem muito mais científica, isso. mas ao mesmo tempo é legal assim agora trazer, né? Por que que não está nos hospitais, né? Tá entrando, legal você trazer essa notícia que eu não sabia. Espero que entre ainda mais. E o futuro é esse, né? A ciência está evoluindo e a medicina está evoluindo Isso. e ela está virando integrativa, né? Ela está trazendo o que é holístico, que às Uhum. vezes ainda não tem uma comprovação científica, apesar do biomagnetismo já ter, mas tem outras que não tem tantas, né? Que estão sendo integradas. Até o reiki já está, né? Já está no SUS e tudo mais. Não sei se o biomagnetismo já está aceito no SUS, mas eu acho bem interessante, né, essa questão Acredito que não. de ter várias comprovações e ter nascido dessa forma tão diferente. E outro ponto, né, o meu ponto de vista agora, que é como alguém que já recebeu. Né? Eu já recebi o biomagnetismo, já recebi algumas sessões alguns anos atrás, e né, só que de forma presencial, de forma física, porque eu sei que tem uma forma, né, tem como você aplicar à distância, online, que é uma das formas que você trabalha também. E aí depois eu queria que você me explicasse como é que é esse trabalho à distância, porque eu não conheço, mas falando da minha experiência de quem fez, né, o presencial, algumas sessões, nem sempre você precisa ir porque você está com problema físico. Nas primeiras sessões que eu fiz, não é porque eu E, estava com problema físico específico, mas eu queria, sei lá, foi intuição. Assim, às vezes eu faço algumas coisas que a espiritualidade me manda fazer. Né? O mundo conecta, traz uma pessoa, traz um convite, uma facilidade, e aí os guias falam, não, isso aí vai ser bom para você. Né? E por intuição eu vou lá e faço. E o legal é isso, né? Que eu sei que no procedimento de qualquer terapeuta sério que se importa, ele vai perguntar, ele vai fazer uma entrevista, né? Você tem alguma doença, você tem algum problema, como é que tá, né? Sua vida vai entrevistar a pessoa. Só que no biomagnetismo, não necessariamente você precisa ter uma entrevista. Você poderia tratar sem falar uma única palavra com a pessoa, porque o corpo, né? Isso eu aprendi durante a terapia. E tem várias formas, né, do corpo falar. Mas comigo, na minha sessão, a pessoa que aplicou comigo, que é a Maíla, uma grande amiga aí, uma pessoa que eu adoro, aqui de Brasília, ela pegava nos pés, né, nos meus pés e perguntava, ela ia rastreando cada parte do isso. corpo, ia perguntando, o órgão tal, tá equilibrado, sim ou não? Aí um pé cresce mais do que o outro, e aí ele fala, né, se for um pé do sim, ele cresce mais, se for o pé do não, ele... Na realidade, é o Aham. encurtamento. É o encurtamento do pé que diz que existe ali um Isso. Aí desvio. o pé vai respondendo sim ou não para onde é que está precisando, né? Colocar o ímã, né? Para E, reequilibrar. Então, às vezes você não sabe, né? Você não sabe que tem um desequilíbrio no seu pH. Em vez de você fazer um exame que é invasivo, né? Às vezes um exame de sangue, um exame, quem tem medo de agulha, quem tem medo dessas coisas, o próprio biomagnetismo, fazendo essa pergunta para o seu corpo, pelos pés, o seu corpo vai falando o que está equilibrado, o que não está, e aí a pessoa, né, o terapeuta vai colocando os ímãs ali e vai equilibrando. Então, assim, me trouxe, né, eu senti a diferença energética depois da terapia, me sentia mais leve. A pessoa que me aplicava ainda colocava mais coisa, ela não colocava reiki, colocava cristal às vezes, me aplicava sananga, né? A Maíla gostava de aplicar sananga às vezes durante a sessão. Eu saía bem assim, meio assim, na zureta. Mas era assim, fantástico, né? Eu sei que uma das coisas que trabalhou foi alinhamento de masculino e feminino, né? Que ela é uma pessoa que também tem, né, tem um pouco dessa vidência, né? Então ela trazia os aspectos espirituais que estavam sendo trabalhados ali também, né, na minha energia. Então é isso, você não precisa ter uma doença. Às vezes você está prevenindo algo que vai se manifestar no energético. Poderia ser uma doença no físico,
mas se você faz o biomagnetismo, você previne, né, essa manifestação no físico e você aumenta a sua imunidade. Então, assim, Isso. daria para fazer uma vez por mês, assim, só para manter equilibrado, alinhado, né? Porque naturalmente o corpo com a alimentação, com o dia a dia, né, ele vai desequilibrando, algum órgão vai desequilibrando ali, naturalmente, né? Então, é isso, você trazer essa meu ponto de vista, mas também te perguntando já, né, como é que é essa questão do online, como funciona, né, ou à distância, e o que mais você quiser complementar aí. É. Então, foi bacana de você trazer aí, né, sua experiência. Tem alguns pontos aí que eu acho legal, assim, essa questão do diagnóstico, né, porque o que é que acontece? O corpo fala, né? Se a gente bem soubesse, você acordar de manhã, dar bom dia ao seu corpo, né, tocar nos seus órgãos, bom dia, faça essa experiência, né, que está aí. Comece a dar bom dia para o seu corpo. Você vai ver o quanto que ele vai ficar feliz, o quanto que as coisas vão começar a clarear na sua vida, né? As coisas vão acontecer, porque existe uma energia, né? A gente falou no início, a questão é tudo magnética, né? Eletromagnética. Então tá tudo em movimento. Então quando você dá atenção, você está na presença do seu corpo, então tudo flui, né? Tudo fica diferente, né? É algo que só você experimentando para que você realmente sinta esse resultado, né? Você se sente mais alegre, mais empoderado, você tem uma percepção maior sobre as coisas, o seu corpo começa a falar, né? Tipo, até a parte da alimentação. Então, foi bem interessante comigo, porque desde que eu comecei com a questão do biomagnetismo, eu já diminuí o consumo de carne, né? Mas não foi uma coisa assim, vou fazer dieta, vou parar de comer carne. Não. Quando você olha ali para comer, que o seu corpo não quer. Você não quer, tá tudo bem. Você vai e come um outro alimento, né? Você come outra coisa, e aquilo ali te satisfaz, você se sente feliz, você se sente bem. E quando o corpo não quer aquilo, você come, muitas vezes você fica empanzinada, com a barriga inchada, né? Então, quando a gente começa a ter essa relação com o corpo, é muito saudável para a gente. Porque, inclusive, por que acontece, né, muitas patologias? É justamente pelo que você falou, né, por causa do nosso nível de ansiedade, a questão de emocionais, a questão de uma má alimentação, a questão de toxinas que a gente absorve muito, né? Existem toxinas tanto eletromagnéticas que a gente tem no dia a dia, com celular, com notebook, e tem as toxinas que você ingere de medicamentos, né, que para você poder estar fazendo algum tratamento. Então, tudo isso vai colaborando para poder afetar os seus órgãos. Então, muitas vezes a gente tem alguma coisa que a gente não sabe que tem, né? E com o biomagnetismo é isso, a comunicação é com o corpo. Então, é tanto quando a gente vai atender alguém, você até conversa ali com a pessoa para saber por que ela está te procurando. Você ouve, né? Às vezes fala, eu estou com dor na lombar, como foi no meu caso. Estou com dor na lombar. Ah, ok. Mas na hora que você vai fazer o rastreio, você deleta toda essa informação, né? Então, você deleta isso porque você vai só sentir ali ver o que é que o corpo está falando. E muitas vezes aconteceu isso. Semana passada, agora, nesse final de semana agora, que eu atendi uma cliente, ela veio, eu fiz para fazer o tratamento com ela conversou, falou a questão dela, e aí eu fiz o rastreio. No que eu fiz o rastreio nela, deu um par que, dentre algumas patologias que tinha ansiedade, e deu um outro par que é específico da ansiedade, quer dizer, deu duas vezes ansiedade. E aí eu virei para ela e disse assim, você está ansiosa? Ela fez muito, que ela fez muito, porque 2 dias antes ela tinha discutido com a filha dela e tal, então ela disse que estava num pico de estresse muito grande, e em nenhum momento, quando a gente conversou, ela tocou nesse assunto. Então, o bacana é isso, é que o corpo, ele fala, então o corpo vai dizer o que ele quer é emergencial que seja tratado. Não necessariamente o que ela veio na intenção dela de ser o tratamento. Né? Então, emergencial deu o quê? Ó, vamos baixar aqui, equilibrar essa ansiedade, porque está lá em cima os picos, né, de acidez ou
o alcalino no corpo, e você trata isso, depois a gente vê esse outro lado, né? Então é bem bacana isso, realmente a gente, né, o que fala, a gente considera o que é feito no rastreio, né? Então a imantação dos ímãs é em cima do que é feito no rastreio. E o biomagnetismo, você fez outra Ou a pergunta, Nath. distância, como é que Tá. funciona? Vou te mostrar aqui. Eu trouxe aqui, né? Aqui são modelos, bora ver se dá para ver. Dá para ver Tem dois direitinho? corpos aí, né? Um de costas e um de frente. Isso, bom. Então aqui existe a mesa magnética, aqui não é a mesa magnética, né? Que ela não está sem a parte do ímã atrás, eu fiz impressão para poder mostrar aqui a vocês. Então, mas aqui é dessa forma que é feito. Então você faz um rastreio com perguntas, né? Como a pessoa, a terapeuta lá fez com você no corpo. Eu faço perguntas que pode ser, nesse caso, a distância, a gente faz com a mão ou com o pêndulo. Então o pêndulo ou a sua mão responde. Então você coloca. Isso. Então você vai fazer. Antes eu me conecto, né, com a pessoa, o corpo da pessoa, porque tudo é energia. Você pergunta se você é contribuição para poder iniciar aquele tratamento. E aí você pode fazer com o pêndulo ou você faz com a mão, que também há um encurtamento da mão, né? Então, eu não sei se vai dar para ver, mas vamos lá, bora tentar aqui. Aqui em cima, né, veio aqui unha com unha, unha com unha. Então, eu vou perguntar aqui, tá certo? Eu sou João? Eu sou João? Eu sou João? Você vê que continua igualzinho. Não houve o encurtamento. Eu sou João? Eu sou João? Então, aqui é o não. O sim é quando tem encurtamento. Eu sou Giovana? Eu sou Giovana? Eu sou Giovana? Existe um leve encurtamento da unha. Então, você vai fazendo com as mãos ou com o pêndulo as perguntas de todo o rastreio do corpo. Então, o que é que acontece? Onde é diagnosticado, né, identificado que existe o desequilíbrio ali necessário que a gente faça o tratamento, então ele vai dizer quais são os órgãos, né, que você vai estar fazendo, e aí você coloca os ímãs, né, digamos aqui, vai colocar positivo no coração e negativo na mão, conforme for a patologia que foi encontrada. Então, essa mesa magnética é para você fazer de todo o corpo. Né? Você vê que tem na frente, atrás, e aqui embaixo, não sei se dá para ver, tem o cerebelo, tem o cérebro e os pés, e tem o outro que é da parte que a gente faz de um protocolo específico. Né? Então, essa é a mesa de rastreio geral. A gente tem porque o que acontece? O biomagnetismo, ele serve tanto para você fazer a parte de patologias, né? Você pode estar fazendo ele para a sua parte de beleza. Existem protocolos, quando você identifica esse desequilíbrio, você tem vários protocolos. Então, você tem um protocolo do COVID, que a gente já comentou, você tem um protocolo para o pós-COVID, porque a gente sabe que algumas pessoas ficam com alguns sintomas, né, ficam com dificuldade de andar, de fala, né, algumas pessoas tiveram a situação. Então, tem um protocolo específico para pós-Covid. Tem um protocolo que são dos sistemas. Então, você tem o sistema oftalmológico, pulmonar, circulatório. Então, para cada questão do nosso sistema, existe um protocolo. Protocolos é o quê? São pares de ímãs identificados dos órgãos que vão estar tratando aquela patologia, tá certo? E tem protocolos para beleza, né? Então, quem quer... Então, esse protocolo, que é o protocolo da beleza, você tem uma mesa magnética específica para ele. Então, ele tem ativação da questão de você estar fazendo um rejuvenescimento das suas células, e tem a questão da ativação para se
criar colágeno, produzir colágeno no seu corpo, né? Então, você tem a mesa magnética específica para a beleza. Você tem a mesa magnética específico quando a pessoa tem a patologia de depressão. Então, aqui já são os pontos onde a gente vai estar trabalhando, né, a parte de depressão, quando acontece. Então, é bem específico. Existe a mesa magnética, essa aqui acho que muita gente vai gostar também, que é a parte do seca-barriga. Todo mundo... Barriga de tanquinho. Então, tanquinho, ó, como da foto. Então, você coloca ímãs, né? Isso aqui são 3 semanas, o tratamento, porque você faz um protocolo. Então, você vai colocando conforme for, você vai botando a posição do ímã, você vai colocando os ímãs na posição correta durante 3 semanas. Então, o biomagnetismo, você usa ele em várias situações, em vários tipos de patologia. Quem pode usar, né? Quem pode fazer o biomagnetismo? Mamãe, papai, adulto, criança, bebê. Você pode fazer biomagnetismo para o seu cachorrinho, para o seu pet de forma geral, o seu animal de estimação, o seu gato. Né? Eu já fiz com a gata que eu tenho aqui, Peca, que ela estava, né, toda cheia de coisinha. Eu fiz, e o engraçado é que eles ficam felizes, ela vem para mim. Eu disse, você quer o que eu vi? Ela fica, vim. No instante, o outro estava aqui. E aí ela vem feliz porque sente. Né, toda a energia, ela vem, conversa, fica miando, pedindo, eu faço, ela fica, então ela melhorou já também, né, com essa questão do bio. Então você pode estar fazendo com seus animais, você pode fazer o biomagnetismo para o seu negócio, né, para a sua empresa, né, tem terapeutas que já são contratados por empresas para poder fazer o biomagnetismo para a empresa, porque tudo tem consciência, tudo tem energia. Né? Então, essa consciência, a gente tem que sair dessa caixinha que a gente durante muitos anos acreditou que isso não seria possível, né? Porque tudo tem energia, tudo tem consciência, e quando a gente se conecta a isso, você vê que tudo se abre, né? Quando a live estava caindo, eu parei e aceitei a consciência. Eu fiz o que é que está acontecendo, o que é que está por trás disso que a gente está conseguindo enxergar. Né? Então, você se conecta, porque tudo tem essa questão de consciência. E o bacana é você estar na sua presença, você identificar, né, a situação. Não é você questionar por quê, o que foi, quem deixou de ser. Não, a questão não é essa, não é para ter um julgamento. É você estar na consciência, você identificar o que aconteceu e você ver o que é que está ali reverberando para que aquilo aconteça. Porque tudo que acontece em nossa vida, o único responsável sou eu. O que acontece de bom e ruim na minha vida, o único responsável sou eu. É você. Né? Tudo que acontece na sua vida é você. E é isso. Então, a gente se lembra que o campo eletromagnético, então tudo que eu jogo, tudo que eu emano, volta. Então, se eu tiver com pensamentos tóxicos, se eu tiver com julgamento, se eu tiver pensando negativo, isso vai voltar para mim de alguma forma. E também é verdadeiro o contrário. Né? Se eu penso coisas positivas, ok, está acontecendo, o que é que está aqui? Se você emana amor, se você emana prosperidade, se emana paz, também volta isso para você. A gente sempre faz isso? Não. Tem horas que eu também estou lá embaixo. Né? Mas o legal é o quê? É quando você se identifica que você está nessa frequência vibracional, você está nessa DP, nessa questão, é você falar, opa, peraí, como é que a gente põe a musiquinha de reggae, tá certo? Vamos ali, vamos dançar, põe um filme, muda, opa, quem tá aqui sou eu, vamos lá, o que é que tá acontecendo? Então, a gente estar sempre na presença, porque isso vai contribuir para que a gente não crie nada tóxico para o nosso organismo, né? Porque tem pesquisas já científicas que fala que muitas vezes a questão que a gente tem, que tem câncer, muitas vezes foi porque você veio guardando sentimentos, aprisionando sentimentos. Isso já é comprovado cientificamente. Então, isso é a gente ter essa consciência, e quando a gente estiver nesse sentimento, porque é normal, a gente oscila.
A gente ainda está em terceira dimensão, então a gente oscila, né? Então a gente identificar e você mudar isso, né? E não ter julgamento, né? Não ter julgamento se tá ou não tá. É a gente, cada dia, cada instante, a gente está na presença e se perguntar: o que é que eu posso fazer de melhor para contribuir comigo e com o todo? Porque se é tudo energia, né? Se tudo o que eu faço emana, também está para quem está em torno de mim, né? Então, é a gente ter essa consciência e a gente vê isso. Então, o biomagnetismo, ele vem o quê? Para normalizar a bioeletricidade do organismo, aumentar a parte imunológica, né, de você, permite a desintoxicação dos órgãos, reabilita todas as funções dos seus organismos. E uma informação que eu acho bacana, alguém pode ter restrição de fazer o biomagnetismo? Bom, algumas sugerido, né, que pessoas que têm marca-passo, stent, não faça biomagnetismo e não faça. E quem estiver grávida também não sugere-se não se fazer, né, a parte disso, porque quem tem esse marca-passo, como você vai colocar um ímã, né, principalmente presencial, você pode ter alguma questão lá e danificar, porque existe a questão da emanação magnética, né? Então, essa seria uma das E aí restrições. na mesa, duas perguntas. E, Na mesa você coloca então os ímãs na parte do desenho lá do corpo da pessoa representando. E a pessoa precisa estar sim, online com você ou não sim, precisa? não precisa. Se quiser, a gente pode estar fazendo junto, mostra. Então, como é que eu faço? Eu falo, ó, vou iniciar o atendimento. Eu faço todo o rastreio, me conecto à pessoa, faço todo o rastreio e depois eu tiro a foto e aí eu mostro a ela e digo a ela, faço a questão do que foi identificado, do que está sendo tratado ali naquela sessão. E uma coisa legal também é o seguinte, digamos que a gente faça o rastreio, né? Identifica que a pessoa precisa fazer 3 sessões. Pode ser dia seguido, pode ser dias alternados, isso a gente vê na hora. E cada sessão, eu fiz a primeira sessão. Quando eu fizer a segunda sessão, não é o mesmo diagnóstico do primeiro. Eu faço o rastreio todo de novo, porque ali já aconteceu muitas coisas, já teve um realinhamento de alguns órgãos. A própria pessoa já vai mudando algumas coisas nela, porque se houve aquele realinhamento, não tem mais aquele disparo daquelas informações para o seu cérebro, seu organismo, né? Então você faz um outro rastreio. Então cada sessão é feito um novo rastreio, ou presencial ou online, é feito um novo rastreio e dali a gente faz a impactação dos ímãs conforme for o diagnóstico ali que apresentou, né? Não, conforme for no Legal isso. atendimento. E assim, quais são os exemplos, né, de patologias que podem ser tratadas com biomagnetismo? A gente tem toda a parte de questão emocional, né, irritabilidade, a questão de frustração, ansiedade, raiva, culpa, depressão, né, que a gente vive que tem a mesa magnética específica para isso. Tem hipertensão, estresse, tem fibromialgia, né? Tem toda a parte renal, de glaucoma, pulmonar, né? Pessoas com vírus de HIV, inclusive o primeiro par de Dr. Gross, que é o par timo reto, ele foi para tratamento de pessoas com AIDS, né? Esse foi o primeiro par que ele identificou, para poder estar tendo a cura e está tendo tratamento. Então, toda a parte de coluna, né, de rejuvenescimento, a parte de imunidade, de hipófise. Então, ele faz toda a questão desse tipo de patologia, hipertensão, né, diabetes, questões de vícios de drogas, você também tem pares específicos para isso. Hoje, são mais de 350 pares de biomagnéticos que a gente tem, né, para poder estar identificando e estar fazendo aí o rastreio no corpo. Legal. Essa parte do à distância, eu tenho até um testemunho, né, que eu ouvi de um amigo meu, bem próximo, que ele fez, a mãe dele estava internada
né? Estava internada no hospital, e aí o médico disse que que a mãe dele ia receber essa alta no mínimo numa quinta-feira da outra semana, algo do tipo. E aí ele fez o biomagnetismo representando ela, né? Foi feito no corpo dele, mas como se fosse a distância para ela, para a mãe. E Sim, aí sim, sim. ele disse que no dia seguinte, a manhã seguinte, a mãe dele recebeu alta, tipo, saiu totalmente do estado que estava, recebeu alta, se liberou, né? Foi de uma noite, da noite pro dia. Teve o resultado assim, de dias que ia Que demorar, lindo. né? Então, olha só, e a distância, né? Não foi nela, não foi no corpo dela, mas chega no corpo, realmente, né? Porque a energia Wi-Fi, na internet. O Isso. satélite está, sabe-se lá É, é, quantos mil quilômetros, né, de distância. A energia ela é transmitida em qualquer lugar, né? Muito legal isso. justamente. Na realidade, ele serviu de antena, que a gente fala, né? Ele serviu de antena para poder fazer. E aqui a mesa à distância, a mesa magnética serve de antena, né? Então, por isso que não precisa a pessoa estar Uhum. presente, né, ali. Mas, quer dizer, pode fazer o presencial, mas também pode fazer o à distância. Que a mesa magnética serve como essa antena, esse Wi-Fi, esse satélite, digamos assim, né? Para ficar melhor entendimento. E aí você pode estar fazendo esse tratamento para a Maravilha. pessoa. Então é isso, gente. Ó, quem quiser, né, não precisa estar na Bahia para fazer o tratamento, né, em qualquer lugar do mundo. Que é quem estiver assistindo essa live no ao vivo ou no gravado, quiser, né, conhecer o biomagnetismo, pode entrar em contato com a Gil, né, Gil Linda 520, o Instagram dela. E também aí tem uma outra versão, né, que é outro assunto que eu queria falar também, que é a parte do magnetismo profissional. Que o que é isso? Ele tem a ver com biomagnetismo também, que o biomagnetismo ele mexe com a nossa energia, com a eletricidade do corpo, que tem a ver com a disposição, com a autoimagem, e é até legal você trazer, né, que tem a ver com a beleza, né, de como a gente se mostra, de como a gente tem essa energia de falar do que a gente gosta, né, quando a gente fala com prazer. É a energia sexual, né? O magnetismo pessoal, magnetismo profissional é o que você atrair as pessoas para você, para elas quererem estar perto de você ou, né, adquirir algo que você está oferecendo, aquilo que você tem de bom para oferecer para o mundo, para servir, para contribuir, né? Que geralmente é algo que você ama, algo que você é uma paixão, né? O fogo da paixão, né? Ela causa eletricidade. Então, quando a gente trabalha isso, a gente se alinha com isso, né? E também quebra as barreiras da vergonha, né? Que tem barreiras ali, né, energéticas na gente, várias, né? Várias crenças limitantes. Quando a gente quebra tudo isso, a gente libera essa energia que está dentro da gente. Algumas pessoas liberam isso naturalmente, né? E são altamente atrativas. São pessoas que normalmente são prósperas, que estão sempre rodeadas, né? De pessoas, são buscadas. Então, você quer ter um magnetismo pessoal e profissional, trabalhe a sua energia. Talvez o biomagnetismo possa ajudar nisso também, né? Nesses tratamentos de beleza, ou também nas crenças, nas emoções que precisam ser liberadas para que você é, demonstre essa energia, como eu estou aqui agora, né? Rindo para vocês, né? Com vitalidade, como a Gil, né? Olha só, ela explicando, voou, é natural. E olha só, ela também, a primeira live dela, ela estava, né, com uns receios, como algumas pessoas que fizeram live comigo também tem um pouco, né, daquela coisa. Mas quando entra no fluxo, né, a gente chama no flow, né, começa a falar, é uma paixão, é natural, é natural. Quando quebra aquele, né, daquele primeiro passo, assim, e fala, nossa, que é Entendi. legal. E fala e explica, e todo mundo aí fala, nossa, que maravilha, que explicação top, né? Que eu tô lendo os comentários aqui de vocês. Todo mundo participando, todo mundo adorando. Então, assim, né? Um grande exemplo de magnetismo aqui, ó, de magnetismo pessoal e profissional, né? Sendo liberado. E aí, como é que foi essa É. experiência de estar aqui compartilhando todo esse conhecimento para você? Então, eu tenho que agradecer a você duplamente,
Um pelo desafio, né, que você me fez aí o convite. E assim, isso o que me ajudou muito foi a mentoria existencial que eu fiz com você, né? O Diego, ele faz aí uma mentoria, né? Faz uma mentoria existencial que nos ajuda justamente a nos conectar com a nossa missão de alma, né? O nosso lado profissional, com o que você acredita que seja verdadeiro, né? Se eu sair do corporativo para vir para ser terapeuta biomagnética, e a parte de tráfego, né, não tem muito a ver assim com o que eu desenvolvia lá, que era auditoria, era administração, mas tudo agrega, né? Tudo que você viu, o importante é assim, quais são as suas habilidades, né? Quais são os seus dons que você veio, que está dentro de você, que quando você mistura tudo, fica um negócio bem bacana, que você pode entregar isso para o mundo, né? E aquela sua mentoria me trouxe isso, né? Remexeu tudo. E aí eu fiz, não, o caminho é esse, eu vou fechar o olho, vou abrir meu coração, vou fechar o olho. E aí tudo foi acontecendo. E tudo foi acontecendo de uma forma bem fluida, né? Foi uma coisa bem leve, né? Sem sofrimento, sem dor. E você vai se conectando a esse magnetismo, a essa energia do seu eu, né, com o seu todo, com o seu mestre espiritual, conforme for, e aí tudo só tem a seguir. E aí o Diego, eu tinha comentado com ele a questão do biomagnetismo, dessa parte, ele fez assim, quando foi essa semana, foi de segunda, ele me ligou, a próxima live é com você. Fez o convite, e eu fiz, ok, né, se... eu resisti um pouquinho, não foi, ele, não, não aceito. Mas eu parei, eu fiz, não, é isso. E eu estava lembrando depois que eu estava ali, foi ontem que eu lembrei, acho que o mês passado eu postei nas minhas redes sociais justamente a questão do medo, né? Que o medo ele vai continuar existindo. O medo muitas vezes ele vem para poder ser uma defesa para você. Mas o medo ele vai continuar existindo. A questão é você ir mesmo com medo, é você ir se superar. É você dizer, ok, medo, você existe, mas ó, fica aqui do ladinho, só vê isso aqui acontecer, só vê essa live aqui acontecer e depois a gente vem e pode até conversar de novo. Então, assim, foi uma experiência muito boa, né? Te agradeço. No início eu estava meio tensa, mas depois eu consegui aí desenvolver melhor. Espero que tenha sido uma contribuição, né, para as pessoas que estão aqui. E se você também quiser ter essa oportunidade aí, se permitir, né, ter essa conexão, se você está aí meio perdido com a parte da sua experiência profissional, o que é que você quer ou não, eu sugiro 100%, tá? A prova viva aqui na frente de vocês. E se vocês desejarem, né, se vocês escolherem ter essa parte de fazer o tratamento de biomagnetismo, de você escolher cuidar de você, do seu corpo, de ter uma vida, um bem-estar de forma saudável, de uma forma leve, né? Procure um terapeuta de biomagnetismo, né? Se você desejar um presencial e não for daqui. E se for online, eu estou aí à disposição, né? Vai lá na minha bio, Gil Linda 520, e a gente está à disposição para a gente poder contribuir, né? Ter essa questão, porque quando a gente se cura, a gente se torna um ser ainda melhor para contribuir para o todo, né? Porque quando a gente se cura, tudo que está à nossa volta também cura junto, né? Reverbera aí essa energia positiva, essa energia do bem para o bem. Maravilha, é isso, Então, gente. Né, quem tiver perdido em relação à missão, à profissão, à carreira, eu vou lançar, estou lançando, né, um serviço novo. A mentoria, eu estou reformulando essa mentoria aí, mas vou lançar um serviço novo que é de alinhamento, né, um alinhamento espiritual e um alinhamento de propósito, de missão, que vai envolver né, um mapa numerológico, enneagrama, e depois um direcionamento para cada caso, né? Porque eu percebi que cada caso é um caso, e depois dessa sessão, né, que aí eu unifiquei a mentoria, que era de 3 semanas, coloquei numa única sessão, e aí nessa sessão depois vão ser dados novos direcionamentos de acordo com a tua necessidade do seu momento. E aí, qualquer coisa, vocês me chamem no direct que a gente vai conversando, mas já estou alinhando, né, para colocar também o link na minha bio,
desse novo serviço. Tem o curso Empreendedor 5D também, que é começar a oferecer ele gravado para todo mundo, para trabalhar ainda mais essa energia, né, do magnetismo profissional também, descobrir a sua missão, qual é a sua paixão, o que que ativa a sua energia da paixão, seu fogo, né, da criatividade, do exercer, do brilhar, do se permitir aparecer, quebrar todas as crenças. É um trabalho, né, que aí entra as terapias como o biomagnetismo, como barra de axis e qualquer outra, né, terapia que às vezes vai ser específica para o seu caso, a constelação, né, se for algo lá da ancestralidade, da família, a gente identifica isso e vai direcionando o que, que você vai precisar nesse momento, ou um pacotão de coisas, né, às vezes, cada caso é um caso. E aí também ainda tem a parte do marketing, né? Aí, não consigo, não sei, não quero aprender. Aí você precisa de alguém para fazer um tráfego para você. A Gil também faz, ela também trabalha no magnetismo profissional, né? Preciso melhorar a minha beleza, não estou confiante, né? Para aparecer porque eu estou me sentindo bonito, estou me sentindo com a barriga muito bolinha. Biomagnetismo também vai servir, vai enxugar, vai te deixar com a barriga de tanquinho, mais bonito, né? Preciso de uma estratégia. Aí tem a Sabrina, né? A Sá, que é outra parceira. Depois vou também agendar uma live com ela. Para ela falar um pouco sobre isso. Vamos lá, tá? Essa parte da criação das artes, né? Da estratégia de produtos. A gente vai, né? Uma mão vai lavando a outra, vamos unindo toda a equipe aí necessária para que todo mundo expanda, né? Porque nós somos um coletivo, uma força que cada vez, quando a gente se junta e vai dando a mão e resgatando a nossa essência, né? Nosso eu superior. Porque a Gil, ela tá resgatando bem forte aí a essência galáctica dela, o eu superior, né? Eu vi bem claramente hoje na live aí, né? Uma versão doutora dela aí, pesquisadora, cientista lá das naves, tá aí atuante, né? Reverberante, expandindo aí nessa encarnação, né? Ancorando seu eu superior cada vez mais. E, gente, para poder, né, encerrar a live, tô sendo intuído de trazer uma pequena meditação para vocês agora, né? Não é algo que eu programei, mas se tem a intuição, eu tenho que seguir. Tá, então vou incorporar uma pequena meditação, né, para trabalhar o nosso magnetismo, tá bom? Vamos lá, então. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos aproveitar. Silenciar nossos corações, nossas mentes, serenando os pensamentos. Vamos fazer algumas respirações, puxando o ar profundamente pelo nariz, depois prendendo por alguns segundos e soltando pela boca levemente, por 3 vezes a partir de agora. Relaxando o corpo, todos os músculos dos braços, das pernas, os músculos do rosto, toda a sua face, o maxilar, relaxando, soltando, enquanto você respira. Eu vou pedir para que você visualize uma grande luz, uma luz perolada, irradiando e envolvendo todo o seu corpo. Nós vamos agora ativar
a nossa energia magnética, a nossa bioeletricidade, nas forças do arcanjo Metatron. Para quem conhece, visualize agora o cubo de Metatron. E ainda nessa respiração, nesse relaxamento, ativando agora o chakra básico na região sexual, uma cor vermelha. Ativando e expandindo esse chakra, acordando a energia da Kundalini. Você pode visualizar como uma serpente saindo dessa região e subindo em direção ao seu umbigo. E quando essa serpente que vai subindo pela sua coluna vertebral, em forma de energia, em forma de eletricidade, você vai sentindo as correntes elétricas subindo pelo seu corpo. Toda a eletricidade se espalhando por todos os seus órgãos. Quando ela passa pela região do umbigo, ativa o seu chakra umbilical. Você visualiza uma cor alaranjada, ativando e expandindo. E essa serpente continua a subir com a energia elétrica da Kundalini em direção ao seu estômago. No seu estômago, ela ativa a cor amarela do seu plexo solar, desse chakra que trabalha o seu propósito. Como um sol, você vê essa luz, visualiza essa luz se expandindo, ativando. E essa serpente continua a sua subida em direção ao seu coração. Nele, ela ativa a cor verde da cura das emoções, expandindo a cor verde. Trabalhando a energia do amor próprio. E a serpente continua a subir e para na região da sua garganta, ativando o chakra laríngeo da expressão na cor azul, um azul claro, um azul na cor do céu, se expandindo, ativando a sua expressão, a sua comunicação, limpando qualquer bloqueio energético pela eletricidade, pela força da Kundalini. E agora essa serpente sobe mais um pouco e vai até a sua glândula pineal, no centro do seu cérebro, ativando seus poderes de intuição, de conexão, na cor azul marinho, expandindo a cor azul marinho, ativando o seu terceiro olho. Pode visualizar o seu terceiro olho, um olho no meio da sua testa, em formato horizontal, em formato vertical, invertido. Pode sentir esse terceiro olho se ativando e a pineal se descalcificando nesse momento. E agora, ativando o comando de que todos os seus órgãos, todo o seu corpo se equilibre energeticamente. Que o pH dos corpos de todos aqui presentes sejam equilibrados, equilibrados, equilibrados.
ativados, alinhados. A força magnética, o empoderamento pessoal, seja equilibrado, ativado no aqui e agora. Também realizando o alinhamento das energias masculinas e femininas dentro de cada ser. E essa serpente sobe para o topo da sua cabeça, para o chakra coronário, abrindo numa flor de lótus. Ela sai por essa flor de lótus e te conecta com toda a sua espiritualidade amiga, com toda a sua família de alma, com as informações do seu eu superior, com as criações, com as manifestações que você precisa entender e ancorar no planeta Terra para cumprir a sua missão. Toda aquela força que você precisa para superar as barreiras que precisam ser superadas, vencer os desafios que precisam ser vencidos. Visualize essa flor de lótus e a cor violeta se expandindo, ativando agora. Você sente todo o campo elétrico dessa serpente subindo e descendo pelo seu corpo. E essa eletricidade se espalhando pelas suas veias, por todas as suas veias, pelo seu sangue, pelos seus centros magnéticos, pelas suas glândulas, alinhando, equilibrando, trazendo a quantidade exata dos hormônios necessários para cada um aqui. Expelindo todas as toxinas, todas as energias desqualificadas sendo expelidas agora, neste momento. Vocês vão sentir toda essa eletricidade se espalhando, expandindo, aumentando, saindo faíscas ao redor do seu corpo. E essas faíscas vão se transformando num fogo violeta que te envolve. Fogo da transmutação. Transmutando e elevando, transmutando e elevando, transmutando e elevando. Sinta o fogo da paixão, do amor, da realização, do que é fazer tudo aquilo que você veio fazer, manifestar tudo aquilo que você veio manifestar. Sinta como se já tivesse feito, porque está feito, está feito, está feito, no aqui e no agora. Você pode sentir agora o seu corpo novamente, se reconectar, respirar, voltar a mexer lentamente os dedos das mãos, dos pés, reduzindo essa energia, retornando ao corpo. E quando se sentir bem, pode abrir os olhos para essa nova jornada. Adonai. Eita, que o negócio ficou quente aqui, viu? Delícia, que gostoso, uma leveza, uma paz, gratidão. Gratidão a Deus Pátron, Saint Germain, que eu senti a presença dele. Que lindo. Menina do céu, que delícia. Obrigada, Di. Muito bom, tá bem gostoso aqui também. Esperem essa noite aí, se vocês se conectarem, vai vir coisa para vocês, tá? Quem fez a meditação, né? Independente de quando for fazer, quem às vezes vai ver no gravado, fizer a meditação, na noite que fizer, Sim. pode receber alguma coisa da espiritualidade, alguma intuição, alguma mensagem. Tá bom, gente? Foi um prazer estar com vocês, Sim. trazer
né, todo esse conhecimento junto com a Gil, trazer toda essa energia, toda essa luz, que possa, né, ser uma contribuição no caminho de cada um e que todos estejam bem, né, e expandam cada vez mais. Podem contar com a gente para a missão de vocês, para tudo que vocês precisarem, né, estamos aqui. Quer dizer mais alguma coisa de despedida, Gil? Quero, quero agradecer a todos que estiveram aqui, né, a todos que emanaram essa energia tão gostosa, todas as mensagens que foram, que colocaram aí, né, e agradecer também a todas as pessoas que ainda vão assistir esse vídeo, né, que seja uma contribuição para você, se permita, né, se permita cuidar de si, se permita cuidar do seu corpo, faça essa conexão com o seu corpo, dê bom dia ao seu corpo, bom dia às suas células, que tudo tem consciência, né? E só essa prática você vai ver que muitas coisas já vão melhorando, né, na sua vida. Eu tenho um mantra, né, que desde que eu comecei a fazer ele diariamente, às vezes eu faço várias vezes ao dia, muita coisa começou a mudar, né, na minha vida, que é tudo vem a mim com alegria, abundância, leveza e glória a cada batida do coração, né? Então, porque quando a gente emana isso para o universo ouve e te devolve aquilo que você está desejando, né, para você e para o todo. E muito obrigada mais uma vez. Deus te abençoe. E obrigada a Perfeito. todos. Muito obrigado também pela participação na live, pelo conhecimento compartilhado. Obrigado a todo mundo pela presença, né, até agora. E uma boa noite. Fiquem com Deus, todos nós. Salve. Sim.